Então, olha só, gente. Nessa unidade de justiça, eu quero apresentar para vocês uma divisão clássica sobre o que é justiça, que é uma divisão feita desde o período antigo, passou pelo período medieval e é usada ainda hoje, que é a seguinte estrutura. A justiça, ela é dividida em três tipos de justiça. E essa justiça, ela afeta muito diretamente o direito e a política. Existe um ramo na teoria política, que vocês não vão estudar na faculdade porque é muito específico. A gente estuda a nível de mestrado e doutorado, que chama Teorias da Justiça. Que é o seguinte, como é que eu faço para organizar uma sociedade justa? Como é que eu faço para organizar uma sociedade onde há uma definição de obrigações, tanto por parte do indivíduo quanto por parte da sociedade, e essas obrigações são obrigações justas, nesse sentido, é uma obrigação justa. E isso afeta muitas coisas. Afeta, por exemplo, a tributação. Até onde é justo o Estado tributar? O Estado pode tributar muito, ou não, e tem que tributar pouco. Ou para alguns ele não pode tributar nada, então eu teria que ter uma sociedade anárquica. Isso tudo são discussões sobre justiça na sociedade. A gente não vai tão longe, a gente vai só apresentar, ou a gente só vai ver essa estrutura tripartida, tá bom? Tem um autor aqui que foca de forma bastante organizada isso, que é esse aqui, olha só. O nome do livro é Genealogia do Direito Moderno, do Nicholas Israel. Nicholas Israel, ele é um professor de teoria política, ou de filosofia política, agora não lembro. Isso, na Universidade de Lyon. E aí faz uma análise sobre a relação entre direito e moral, e a relação entre direito e justiça. Tá bom? Um outro livro também que eu gosto que traz esse assunto, cadê? Onde está você? É esse aqui. Porque todos eles trazem o mesmo assunto, o nascimento da lei moderna, ou o nascimento do direito moderno, que é professor de direito na Universidade de Rennes, tá? Ele também trata do mesmo assunto. Tá? No capítulo 4 e na segunda parte. Bem, mas aqui não vai ser tão profundo, não se preocupe, a gente não vai analisar tudo que o livro fala sobre justiça. Então, eu vou usar só um livro que a gente já usou antes, que é o livro do Finch, John Finch, Lei Natural e Direitos Naturais, que foi aquele que nós usamos para estudar justnaturalismo contemporâneo. Olha só, gente, o que é a justiça no conceito clássico? Deixa eu pegar aqui. A justiça no conceito clássico, ela é uma virtude. É uma virtude política. Como assim? O que é uma virtude? Isso aqui é um ponto clássico, né? Uma virtude política. Uma virtude, gente, é uma coisa que você pratica de forma reiterada, e essa sua ação reiterada, ela forma para você e socialmente algo positivo. A virtude é esse hábito positivo, enquanto que o hábito negativo a gente chama de vício. Que é o vício, é o hábito prejudicial. É aquele hábito que é ruim para a pessoa e para a sociedade. Então, por exemplo, quando a gente disse, ele é viciado em, sei lá, em cocaína, quer dizer que ele consome reiteradamente, isso faz mal para ele. E o contrário disso é a virtude. A virtude é aquilo que você pratica de forma positiva. Então, por exemplo, uma virtude política, uma virtude, na verdade, geral, seria a coragem. Que é a pessoa corajosa? Aquela pessoa que ela
reiteradamente toma atos, claro, não é a pessoa temerária que ela faz aquilo da cabeça dela. Eu vou ver, mas eu acho que o Miguel Reis também tem. O Miguel Reis também tem texto sobre isso, Tainá. Eu vou confirmar ainda, tá bom? Mas se não, eu deixo um texto dele para vocês. Eu vou dar uma olhada ainda. Eu acho que tem. Deixa eu olhar logo. Então, eu vou procurar um texto e deixar para vocês. Gente, então o que é uma virtude, essencialmente? Voltando ao exemplo da coragem, né? É aquilo que a pessoa pratica de forma reiterada e que aquilo produz um aspecto positivo na formação dela. E eu posso dar, deixa eu ver um outro exemplo, além da justiça. A pessoa que é, por exemplo, a gente poderia colocar nesse sentido, a pessoa que é honesta, de forma mais popular, tá? Que é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. A pessoa que reiteradamente adota uma postura verdadeira com as outras pessoas. É o ser o oposto do mentiroso, que mentiroso é aquela pessoa que reiteradamente falta com a verdade nas suas relações. Bem, o que é a justiça, então? A justiça é fazer de forma reiterada alguma coisa, que a gente já vai saber o que é. Mas ela é uma virtude política. Por que é uma virtude política? Porque ela é uma virtude que se dá dentro da sociedade. E é algo relevante para a sociedade. Sermos justos, nós individualmente, é importante para a sociedade que nós vivemos. Se os cidadãos forem, em geral, justos, ou tiverem essa virtude, a sociedade será melhor. E se eles não tiverem, essa sociedade será pior. Tá bom? Então, esse hábito reiterado dentro da sociedade. Nós chamamos também, como é o termo mais técnico para a sociedade? Alguém lembra? Já esqueceram? Qual é o termo mais técnico para a sociedade, gente? Comunidade política. Comunidade política. Tá. Essa virtude política é a virtude de quê? O conceito é relativamente simples. Onde vai ter o aspecto da virtude, né, que é a vontade constante e perpétua. Esse aqui é o núcleo da virtude, tá bom? Esse é o aspecto de virtude. Aí vem um núcleo, efetivamente, do que é justiça. De dar a cada um o que é aquilo que lhe é devido. É eu ter uma vontade e agir constantemente, indefinidamente. Eu sempre ajo assim, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Gente, olha só esse núcleo aqui. Dar a cada um o que lhe é devido. Como é que eu chamo isso? Como é que eu chamo aquilo que é devido a Sandra, aquilo que é devido a Miriam, aquilo que é devido a Tainá? Como é que eu chamo isso? Vocês lembram? Quer dizer, eu não dei esse conceito ainda, mas vocês conseguem interpretar. Vocês conseguem interpretar. Justo. Ou o que a gente vai chamar aqui é o direito. Aquilo que é justo ou o direito da pessoa. Mas é isso mesmo, tá certo, Tainá. É o justo. É aquilo que é justo de ser feito para ela. Ou, em sentido mais simples, é o direito dela. Então, o que é a justiça? É dar às pessoas o direito de cada uma delas. Essa é uma virtude, por exemplo, que deveria ser a virtude por excelência do juiz. O juiz, o legislador, eles são pessoas que deveriam estar comprometidas, mais do que qualquer uma, em dar o direito das pessoas, em reconhecer e respeitar o direito de cada pessoa. Ok? Tá, isso aqui é o sentido mais simples, tá? Gente, e aí a gente vai ter
3 tipos de relações em relação àquilo que é justo de se fazer, tá bom? 3 tipos de relações. Está gravando, Matheus. A relação entre dois indivíduos, aquilo que eu tenho direito perante o Estado ou perante a comunidade, e aí vem o inverso, aquilo que a comunidade tem em relação, ou ela pode exigir em relação a mim. É uma relação piramidal. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma pirâmide, espero que sim, bora ver. Olha só. Não, ficou muito feio. Vou fazer um quadradinho. Olha só, gente. Aqui você tem pessoas ou indivíduos, tá bom? E aqui em cima você tem a comunidade política, ou a gente poderia chamar de Estado, mas a gente vai chamar de comunidade, que é o termo mais conhecido. Nós temos a comunidade política. Ok? Gente, existem relações, existem coisas que são justas na minha relação com uma pessoa que esteja próximo a mim, ou com outro indivíduo. É essa relação de justiça aqui, indivíduo. Então, o que é justo que eu faça com o Mateus, ou o que não é justo que eu faça com o Mateus? Só que existem ainda aquilo que é justo que a comunidade faça para mim e faça para o Mateus. E existe, por último, aquilo que é justo que eu faça para a comunidade. Então, bora lá. Deixa eu tentar dar exemplos mais simples para a gente poder dar os conceitos mais formuladinhos. Eu peguei e fiz um contrato com o Heitor e eu prometi, eu aluguei a casa do Heitor e eu prometi pagar para o Heitor R$ 1.000 por mês pelo aluguel da casa. E aí, um belo dia eu disse assim, tô achando caro o aluguel, não vou mais pagar o aluguel. Não vou pagar, acho que o Heitor tem muito dinheiro, eu vou gastar o dinheiro comigo, que eu acho que é mais justo. Tá, aí vem o ponto. Eu tinha a obrigação de pagar o aluguel para o Heitor? Sim ou não? Eu tinha um dever para com o Heitor de pagar o aluguel? Tinha. Então, eu agi corretamente a não dar ao Heitor aquilo que era devido a ele? Isso, eu usei o imóvel dele, então eu deveria pagar o aluguel. Então, a resposta é não, eu não agi, eu não respeitei aquilo que era justo para com o Heitor. Então, eu posso dizer que esse ato foi um ato injusto? Sim, eu posso dizer que foi um ato injusto. Gente, atenção aqui. A justiça, ela não é um conceito idealizado. É que às vezes a gente tem essa impressão que a justiça é aquela sociedade perfeita, onde tudo ocorre certinho. Não, gente. A justiça é algo simples. A justiça é eu respeitar o meu próximo nessa relação aqui. Justiça é respeitar o meu próximo, é eu respeitar aquilo que tem que ser feito ao meu próximo. Isso é justo. Então, por exemplo, quando eu
Esse é um exemplo. Quando eu corrijo a prova de vocês, e eu corrijo de forma, vamos supor, a Tainá acertou tudo, eu vou dar 2 pontos para ela nessa questão. Ou não, a Tainá não acertou tudo, eu vou descontar alguma coisa. Isso é ser justo com ela. É eu fazer com a Tainá aquilo que é devido a ela. O que é injusto, por exemplo, é eu dar 2 pontos ela não merecendo, ou eu simplesmente descontar o que ela não deveria ter sido descontada. Isso seria injusto. Tá entendendo como é algo simples? Algo assim, não simples exatamente, né? Mas é algo cotidiano. A justiça, ela é algo comum, ela é algo que nós realizamos nas nossas relações. A injustiça também. A justiça não é aquela grande violação absurda que acontece, sei lá, no nazismo. Não, a justiça é algo no nas nossas relações cotidianas. É quando eu faço aquilo que não deveria ser feito ao meu próximo, ou deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer ao meu próximo. Isso também é injusto. Tá bom? Agora, por exemplo, uma outra coisa que é justa. Me dê um exemplo de algo que nós esperamos da nossa comunidade política. Algo que nós, indivíduos, esperamos da nossa comunidade política, do Estado. Algo que nós, de forma justa, esperamos do Estado. Me dê um exemplo. Tem algum exemplo? Mas qual promessa, Miriam? Bora tentar ser mais específico. Que tipo de coisa o Estado tem que fazer Saúde. para a gente e a gente acha que isso é justo? Sandra? Nos garantir o direito à saúde. Perfeito, excelente exemplo. Nós esperamos que a nossa comunidade política nos garanta saúde. Nós, indivíduos, esperamos que a comunidade política, que o Estado nos dê acesso à saúde. Isso é justiça que eu, indivíduo, espero da comunidade política. Perfeito? Agora, vem cá. Que tipo de obrigação eu tenho para essa comunidade para que ela consiga me assegurar isso? Que tipo de obrigação eu vou ter que realizar perante o Estado para que ele consiga me distribuir ou me assegurar esse bem? Pagar meus impostos. Isso, pagar os impostos. Professor, então, isso é uma obrigação de justiça pagar os impostos? Sim, sim. Aí vem um ponto. Se o Estado assegura isso, aí vem um ponto. Se o Estado assegura ou não. Mas o ponto é, se o Estado assegura e deveria assegurar, então eu também, em contrapartida, deveria ajudar ele a financiar essa distribuição, esses bens que ele dá para a gente. Tá bom? Isso também é uma relação de justiça. Sim até aqui ou não? Essas relações básicas ficaram claras? Que agora eu vou entrar nos conceitos. Mas só dá para entrar se a gente ficou mais ou menos claro essa pirâmide. Beleza, então bora voltar aqui. Então, olha só, antes de até de passar para lá. Esse conceito clássico de justiça não é idealizado nem utópico. Não é a perfeição da sociedade, a perfeição do mundo, a perfeição das pessoas. Não, nada disso, nada disso. Esse é um conceito simples. Esse é um conceito definido a partir de nós mantermos relações justas. Ok? Pautado naquilo que é devido a cada um. Ok? Então, bora lá. Eu vou começar com uma distinção que a gente, na verdade, é uma recapitulação entre o que nós já vimos lá na parte de positivismo e justnaturalismo. São os tipos de justo, ou o tipo daquilo que é devido.
Bem, se eu preciso, se a justiça é dar a cada um, que pode ser o indivíduo ou pode ser a comunidade, aquilo que é devido a ela, eu tenho que ter uma origem disso que é justo. Preciso ter um fundamento para isso que é justo. Esse fundamento do justo pode ser de dois tipos. Pode ser um fundamento convencional ou um fundamento natural, tá bom? Chama de justo, natural, justo convencional. Gente, o justo convencional ou aquilo que é justo por convenção é aquilo que, ou as partes pactuaram, ou foi uma decisão do Estado, por exemplo. O fundamento convencional é aquilo que é justo com base na vontade dos agentes. Firmado em uma convenção. Vocês lembram dessa palavrinha ainda? Convenção? Ou não lembro mais? Gente, a convenção é algo que foi socialmente estipulado. Exemplo de uma convenção. Me dê um exemplo de um acordo que é socialmente feito para nós podermos viver. Ah, já esqueceram, não acredito nisso. A lei positiva, gente. A lei positiva. Lembram disso? É, o contrato social, mas digo assim, algo mais atual. A lei. As leis são convenções sociais que nós fazemos para a gente viver em sociedade. Um outro exemplo. A lei positiva. E o contrato. Não. Aqui, Tainá, eu não estou pensando naquelas categorias políticas teóricas. Não, estou pensando em algo prático. Algo que funciona no dia a dia. Coisas que funcionam no dia a dia. Tá, exemplo, as leis, os contratos, um testamento. Tudo isso são definidos com base na nossa vontade, naquilo que a gente quer fazer naquele momento. Tá bom? Esse é o fundamento convencional. Isso vai dizer quais são as obrigações das partes. Além do fundamento convencional, eu tenho um fundamento natural, que é o chamado justo por natureza. O que é o justo por natureza? Aí volta lá para a parte do justnaturalismo. O devido, ou seja, aquilo que é devido, aquilo que é justo, foi definido por uma convenção, por uma escolha das partes? Hein? Não. Não. Foi definido com base em uma lei natural. Tá bom? Que aqui a gente não vai nem dizer lei natural, a gente vai dizer assim, foi definido com base na racionalidade natural das pessoas.
Então, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente chama de isso é injusto, independente de estar firmado em algum lugar. Vamos dizer assim, olha, deixa eu pensar aqui. Mas, olha, é injusto que as mulheres passem por aquela opressão nos regimes islâmicos. Isso é injusto? É isso. Quando você diz que isso é injusto, você está dizendo assim, não é racional isso, não é razoável isso. Pode ser até que não tenha uma lei efetivamente, mas não é razoável você esperar isso, ou você exigir isso delas. Então, não depende de reconhecimento expresso, não precisa estar em algum lugar isso. Eu, racionalmente, considero isso como algo não razoável, não injustificável, algo que não encontra justificativa. Ok? Ou não? Espero que sim. Então, a gente tem dois tipos de justo. O mais comum que a gente vai usar aqui no direito é o justo convencional, é aquele que a gente pactuou. Aquele que a gente pactuou. Só que o justo, por natureza, anda junto com ele. Então, por exemplo, gente, quando eu digo assim, olha, imagina que eu tenho um comércio e o meu comércio teve que fechar na quarentena. Fechar. E eu pago aluguel. É justo que eu pague aluguel? Aí a gente vai ter que fazer uma ponderação entre os dois justos. Primeiro, é justo no sentido convencional que eu pague aluguel, sim ou não? Sim, porque eu assumi uma obrigação disso. Agora, é justo no sentido natural pagar integralmente o aluguel? É aí que aqui começa a discussão. Para alguns, sim, para alguns tem que manter o contrato. Só que a gente vai ver essa relação na sociedade, ela envolve o compartilhamento de obrigações. A gente vai ver que a sociedade ela envolve uma relação de solidariedade. Então, assim, a meu ver, né, a gente não é justo não pagar o aluguel. Esse é o ponto. Não é justo não pagar o aluguel. Se eu, inquilino, paro de pagar o aluguel, isso é injusto, porque eu assumi uma obrigação. Agora, uma vez que eu não estou usando o imóvel, não, a meu ver, não seria justo pagar integralmente esse aluguel. Mas isso aqui, de novo, isso aqui é no plano da justiça natural. Na justiça convencional, no sentido que foi pactuado, eu tenho que pagar o aluguel integralmente. É devido isso, porque eu assinei e eu pactuei. Agora, quando eu digo assim, considerando as circunstâncias, quando eu analiso isso de fora, eu digo assim, olha, deveria haver uma redução no aluguel. De novo, mas isso aqui é como se fosse uma crítica a essa relação, porque o justo na prática dessa relação é o justo convencional, porque foi pactuado. Tá bom? A gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, porque está acabando o tempo, e a gente volta para ver os 3 tipos de justiça, tá bom? Até aqui tudo claro, gente? Sim? Eu vou mandar o link para a Sandra, tá bom? E aí ela manda para vocês, para a gente continuar a aula. Até daqui a pouquinho, gente. Eu mando o link novo 9h22, mais ou menos 9h23, tá? Tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho.